E aí, gente? Então, finalmente, a primeira temporada do ZZZ chegou ao fim e finalmente com isso eu posso vir aqui e jorrar a maior quantidade de ladainha na sua cara que eu puder a respeito dos personagens desse jogo gacha que eu vendi minha alma. Bom, antes de mais nada, eu gostaria de deixar claro que eu cago horrores pra meta. Isso vai com certeza comprometer minha performance, mas não interessa, eu dou meus pulos, mas eu não vou rodar pra personagem que não me interessa. E se você discorda com minhas opiniões, pode chiar aí nos comentários à vontade, tá bom? Sim, essa lista vai ser baseada no quão bom eles são no jogo, mas é óbvio que eu vou adicionar minha aquela parcela pessoal e nada enviesada. Antes de mais nada, eu queria avisar que a partir de agora no canal eu vou começar a fazer lives, tanto aqui quanto na roxinha, então se você quiser me ver passando raiva contra o Sans ou xingando com todas as forças a nova atualização do ZZZ que tá chegando, fica antenado que eu vou liberar os horários que vou estar fazendo live logo logo. Bom, sem mais delongas então, bora lá. Vamos primeiro separar os tiers aqui no Tier Maker. Primeiro, qualquer idiota destrói para aquele boneco que você pode macetar a cara no teclado e que você vai tirar S na missão. Ótimo para boneco que com um pouco de dedicação e dedo ele faz um serviço excelente. Sólido para personagem que não é o ápice da performance, mas ainda é perfeitamente usável em algumas situações. Nichado para aquele boneco que pode ser bem útil se você buildar ele muito bem, se dedicar muito, tiver a equipe certinha. E inútil que é para aqueles que só se tornando um mestre para funcionar. Vamos começar então. Embi, com certeza uma das personagens mais queridas pelos fãs, praticamente a garota propaganda do ZZZ. Não pra menos, ela é a primeira personagem que a gente joga, e mesmo com o jogo passando e lançando cada vez mais boneco quebrado, a Embi se mantém uma opção de atordoador e elétrica extremamente útil, e ainda de graça, ela vem automaticamente pra você. Então por isso a Embi fica insólida. Ela não vai te fazer quebrar recorde, mas tipo, tá precisando de atordoador? Chama a Embi é democrática. Billy. E rapaz, tá na hora de falar da minha maior decepção com o ZZZ, hein? Muita gente foi pega no clickbait do Billy, e nem dá pra julgar, o cara é carisma puro, visual muito foda, animações super fluidas, o cara foi vendido como praticamente o Deadpool do ZZZ, e eu sei que ele é muito marcante, mas vamos lá, vamos encarar a realidade. Todo mundo concorda que depois da história principal, quando você vai pro conteúdo de fim de jogo, o Billy é inútil. Pra você tirar uma gameplay satisfatória do cosplay de Kamen Rider, o mínimo pra completar a defesa Shiryu e investida mortal, pra só pegar as recompensas, você tem que ser mestre no boneco. Não só isso, como você tem que buildar ele certinho. E até você conseguir os status perfeitos nos discos pro Billy, vai depender inteiramente da RNG do jogo. Então pode demorar uma semana, como pode demorar literalmente meses. Cara, de verdade, não entra na minha cabeça que um personagem que usa 2 revólveres precisa necessariamente estar mais perto do inimigo para dar dano. E o pior é que não só você tem que buildar ele certinho nos mínimos detalhes, como você tem que masterizar a mecânica, masterizar a troca de aliados e ainda masterizar as janelas onde o Billy vai dar algum dano. Pra daí sim você arrancar alguma coisa do boneco. Nossa, parabéns, você e seu Billy com o motor da Nekomata. Você vai ter que jogar o triplo que uma Korin precisaria e muito provavelmente não vai nem tirar uma estrela na investida mortal. Então pra minha decepção, porque eu adoro o personagem, o Billy vai estrear na sua categoria de inútil. Nicole, eu vou dizer pra vocês que eu sou muito apaixonado na Nicole. Personalidade muito cativante, muito carismática, muito linda. E além de tudo isso, a Nicole é uma suporte grátis para jogar, o que sem dúvida é uma das melhores do jogo inteiro. Sim, nós temos suportes ou até atordoadores que têm o objetivo de aumentar o dano do atacante, mas nenhum deles faz igual a Nicole e quebra a defesa do inimigo. Assim como todos os suportes, ela não fica muito tempo em campo, mas não precisa, e na real todo o kit dela é montado para você trocar rápido, quebrar a defesa do inimigo e em menos de 1 segundo trocar para o atacante de novo. Isso sem contar que a Nicole é uma opção extremamente flexível. Dá pra encaixar em absolutamente qualquer composição. Não à toa ela vem gratuitamente, ela é ainda mais democrática que a Embi. Então assim, pegou a manha, ela pode entrar em qualquer lugar. Ela vai pro ótimo. Nekomata. Cara, de verdade, tadinha da Nekomata. Ela é muito fofa, eu acho legal como ela realmente age como um gato. Mas eu tô ligado em duas coisas. É que ela é o personagem que eu mais vi a galera pegando no 50-50 do gacha. Então digamos que o pessoal não tá muito feliz com ela por si só. E segundo, que ela é uma das únicas Rank S que absolutamente não se sustenta se você não tiver mais cópia dela.
É bizarro, cara. Se você não tiver no mínimo C1, tu não arranca nada do boneco. Mas isso não quer dizer que a Nekomata não tenha o seu valor, porque ao contrário do cosplay de Kamen Rider, ela é até que bastante simples de se jogar. E se você buildar ela bem mesmo, com certeza ela vai ser pelo menos mais divertida de você jogar. Vai te frustrar menos. Então, pelo fato dela precisar de mais cópias para realmente funcionar bem e ter um potencial bom só quando você já tá com ela bem buildada, eu vou deixar ela nichada porque tem como, mas precisa de situações muito específicas. Anton, porra, tá aí um personagem que foi simplesmente esquecido, hein? Eu pessoalmente considero ele um baita desperdício na história. Eles começam elaborando algo até que interessante pra ele, mas depois meio que só esquece na feijoada e segue o caminho. Mas agora ele é só o cara que fica falando bro o tempo todo. Nem pra ter uma história secundária, tá ligado? Ou no mínimo os diálogos de evento livre dele serem interessantes. Mas tá, beleza, e a gameplay dele? Meu amigo, se tem um boneco que eu tive um sufoco pra entender o que ele fazia, foi esse. E depois de eu descobrir, eu percebi como ele era simplesmente chato. Fora que tem o fato de que se você não buildar ele nos mínimos detalhes certinho, não deixando faltar nada, tu não vai arrancar nada dele. Inclusive, ele é um dos únicos bonecos que é recomendado você usar outro motor ao invés do motor assinatura dele. Fora isso, tem o fato de que o aspirante, a câmera do Gurren Lagann, é horrível pra dar dano. Imagina você ter um atacante que não fica mais do que 2 segundos em campo, porque o ataque mais forte dele é um que ele dá quando ele faz a troca rápida. Claro, sempre vai ter aqueles viciados que conseguem mandar ver independente do boneco. Mas falando da ralé casual, ou seja, a maioria vai preferir pular jogar com o Anton, porque ele, além dele ficar esquecido no churrasco, a mecânica dele não é intuitiva. E dano, fiote, esquece. Vai lá pro fundo da tabela com seu outro mano, Ben. Junto do Anton, o Ben é outro que foi completamente ignorado desde o lançamento. De começo a gente ficou, olha só, um agente urso, que bacana. Olha só, ele tem interação com a ult da Coleda, dá um efeito visual maneiro. E sim, era muito maneiro, até você perceber que praticamente não faz diferença a Coleda tá com ou sem um Ben na equipe, e no lugar botar uma Lucy pra aumentar teu dano. Ah, mas aí você vai vir aqui e me falar que tal youtuber gringo montou uma build de Ben DPS com o motor da Miyabi. Cara, pra tudo nesse jogo vai ter algum ser viciado que vai fazer uma build alternativa, mas você, lelé, casual, tenta fazer isso, pra ver se você não vai levar um monte de tapa na cara do Pompei e voltar chorando sem nenhuma estrela. Mas enfim, o Ben é um tanque que também tem uma interação única com a ult da Coleda. Algo que eles nunca mais trouxeram, provavelmente porque isso ia dar muita merda. Pensa bem, se isso desse mais dano, ia limitar demais a criatividade do povo na hora de fazer as composições. E se não desse, o que é meio que o caso, então não tem razão para colocar os dois obrigatoriamente numa equipe se existem opções melhores. Então esse daqui também vai junto da trupezinha do barulho lá pro fundo da tabela. Dói no coração fazer isso, mas fazer o que, né? Coleda, eu tenho viés com essa daqui, admito. Porque ela foi o meu primeiro Rank S que eu tirei. E basicamente ela me carregou durante todo o início de jogo. Visual muito bonitinho, a personalidade dela é maravilhosa, tem uma história bem amarradinha com o resto do enredo de ZZ. E mesmo com novos bonecos chegando, a Coleda nunca caiu demais ou ficou inutilizável. Ela sempre se manteve como uma atordoadora boa, divertida e intuitiva. Ela é fácil de jogar, então qualquer leso da cabeça consegue fazer bom uso dela. E você só precisa de algumas coisinhas buildadas nela para dar mais impacto e pronto, se delicia com essa gremlin explodindo a barra de atordoamento. Vai lá pro ótimo, sem questionamento. Grace. Ela merece uma categoria específica aqui que eu vou criar, que eu gosto de chamar de PES. Corin, para início de conversa, ela é uma preciosidade que precisa ser protegida a todo custo e receber muito maior carinho, e ela sem dúvida é uma das bonecas mais sólidas desse jogo. Ela é de graça, não é difícil buildar, e a mecânica é bem simples. Eu não vou garantir que ela é tão divertida assim, afinal o ápice da gameplay dela é ficar parada meia hora pra ficar picotando o maluco com aquele cortador de pizza gigante. Ou seja, pra você leso da cabeça que não quer ficar batendo cabeça sobre qual boneco tá no meta, como buildar certinho, nem fazer muito combo, pega a Corin, ela é extremamente sólida até os dias de hoje, e pode te salvar muito quando você tá precisando de dano físico. Então vai lá pro sólido, você não vai bater nenhum recorde com ela, mas com certeza não vai te deixar na mão também. Lycon, outro que eu tenho um baita de um viés, porque primeiro, eu olhei esse design e na hora eu pensei, esse personagem vai ser meu. Perdão, mas eu adoro lobisomens. E segundo, este filho da puta carregou minhas equipes de gelo durante absolutamente toda a primeira temporada. E nem dá pra me julgar, ele é muito bom, fácil de jogar, ele só não tem buff pro time, mas isso não importa muito, porque ele sem dúvida é um atordoador ótimo.
bastante resistente, muito veloz, então se você souber minimamente a troca rápida, ele leva sua equipe tranquilamente. Não para menos, ele é o líder da Casas Victoria. E até então o que teve maior envolvimento em histórias paralelas. Vai lá pro ótimo, Ellie. Se tem uma personagem que foi amassada pelos personagens futuros, é esse tubarão aqui. Uma das primeiras agentes limitadas lançadas pro jogo, e que na hora que lançou era basicamente a unidade mais poderosa, até lançar outros dois na mesma temporada que escantearam completamente ela. E nem tô falando isso porque a boneca ficou ruim, ela ainda é bem forte. Dá bastante dano de gelo, a mecânica dela é até que bem simples, só pegar a manha de sair correndo e atacar para estacar os acúmulos de energia e pronto. A única desvantagem que eu conseguia pensar é que ela só atinge o potencial máximo dela se tiver alguém da facção na equipe. E meio que colocar dois atacantes no time, principalmente dois que dependem de atordoadores e suportes para funcionar, não é lá bem a melhor ideia. Então juntar Ellen e Corey na mesma equipe não funcionaria a menos que você tenha o Lycon ou a Rina. E nem é pra dizer que hoje em dia ela é ultrapassada. A Ellen continua sendo ótima, a única questão é que ela só é boa mesmo. Porque discrepância de poder, ela já foi ultrapassada. Mas ainda é bem útil, então vai lá pro ótimo também. Rina. Eu honestamente acho a Rina muito mais útil do que o pessoal considera. Eu não acho o visual dela a coisa mais original do mundo, mas sem dúvida, a história secundária que mais me cativou até hoje foi a da Rina. Foi o uso mais criativo do modo TV no jogo todo. E em gameplay, a principal função da Rina é suporte elétrica que adiciona em penetração de armadura. E acho que essa é uma das razões pela qual, mesmo ela sendo bem útil, ela cai em nichada. Não no nível que você precisa buildar certinho ela, senão não causa impacto. Até porque ela não é atacante, mas ela é bem mais situacional. Se você não estiver usando um atacante elétrico ou enfrentando um inimigo que ganha escudo, você basicamente não tem razão para usar ela. É diferente de uma Nicole que quebra a defesa do inimigo independente do elemento ou da situação. Ou da Lucy que aumenta o seu ataque geral. Então por causa disso a Rina vai entrar no nichado. Zhu-Yuan. Eu acho engraçado como essa personagem foi apresentada no trailer dela, primeiramente pela raba. E não é de se negar, esse é um grande aspecto da personalidade dela. Mas enfim, em questão de gameplay, a Zhu-Yuan é uma atacante bem sólida até os dias de hoje. Talvez possa ser porque não existe outro atacante de Aether ainda. Mas ela não é difícil de jogar e continua dando muito dano. Nem precisa ser mestre ou buildar absurdamente ela. Joga no casual, bota um atordoador e um suporte e pronto, tá mais que preparada para completar a defesa shield. Ela com certeza é uma das personagens mais adoráveis do jogo, esse contraste dela ser uma policial séria e responsável, mas fora de campo ela ser muito densa e envergonhada, é muito fofo. Então ela vai lá pro sólido. Não vai quebrar recorde, definitivamente tem opções mais poderosas, mas ela entra no básico que funciona. Xingyi. Essa daqui é definitivamente uma das bonecas mais destruidoras do game inteiro. A cosplay de Frieren em 2B tem a única função de estacar a barra de atordoamento o mais rápido que ela puder nos inimigos. E é absolutamente simples de se jogar com ela. Tudo que você precisa fazer para tirar o máximo da Xingyi é buildar um disco específico e spamar o botão de ataque. Que daí ela fica pulando igual uma perereca no cio sem parar, acumulando o atordoamento do inimigo. E não tem cooldown essa merda. E eu sei, faz sentido ela conseguir fazer isso, porque a Xingyi é uma androide, ela não tem as limitações humanas pra precisar pausar pra respirar, mas isso não deixa de tornar a boneca idiota pra caralho. Não precisa nem elaborar muito, papai, qualquer idiota destrói, literalmente só esmagar o botão que você faz tudo que a boneca tem pra oferecer. Seth, outro que é situacional, meio que na vibe da Rina. Ele é um tanque elétrico que o principal motivo para você ter ele na sua equipe é o fato de que ele te proporciona escudo e destrói a defesa do inimigo especificamente contra acúmulo de anomalia. Ou seja, aquela barrinha que se enche quanto mais dano de tal elemento for infligido, o que é muito bom para anômalos que dependem majoritariamente do dano que os elementos causam no acúmulo, tipo Jane, Piper, Yanagi, esse tipo de boneco. Então nem tem muito o que falar, se você tiver com um anômalo na equipe, ele é uma ótima pedida, ainda mais ele sendo um rank A, você vai ter ele C6 brincando, mas ele é bem situacional, então vai de novo lá pro nichado. Jane Doe. Literalmente meu amor, minha esposa, tá gente? A primeira boneca que eu me dediquei pra salvar recursos só pra ter ela. Muito bonita, carismática, uma gameplay muito divertida e que realmente bota à prova o reflexo do jogador. Porque a mecânica da Jane tá totalmente pautada em você ficar desviando dos golpes do inimigo e acumulando dano de anomalia. Quanto mais golpes você desviar, melhor. Então pra mim é uma das melhores agentes já criadas em termos técnicos. Agora, não é qualquer idiota que destrói com ela, até porque sim, você tem que saber montar a build dela corretinho e saber as melhores janelas para utilizar as habilidades. Mas assim, é bobagem, umas horinhas assim jogando você já pega a manha, e também como montar uma equipe para ela.
Jane teria o lugar dela na lista acima de todos se fosse por mim, mas ela fica em ótimo porque você tem que aprender uma coisinha ou outra para ela funcionar. Piper. Basicamente a opção ranquear se você não tem uma Jane e precisa de uma anômala física. Ela é muito engraçada, eu adoro as piadas dela ser velha, mas ter essa cara de 20. Mas encarando aqui a realidade, muito provavelmente você só vai usar a Piper se você não tem a Jane e quer muito dano físico. E se tem uma coisa que limita a nossa vovó aqui, é que a mecânica principal dela é ficar girando enquanto você fica pressionando um botão, que eu não diria que é ruim, e ela ainda dá bastante dano, não se engane. Mas se, a menos que seu inimigo seja meio colado no chão, você vai perder bastante o potencial dela, porque ela vai ter que parar e você gastou energia. Mas ainda assim, ela faz um bom trabalho, então eu vou deixar ela aqui no sólido. Lucy, tô começando a achar que eu tenho algo por personagens com uma aura meio dominadora, mas de qualquer maneira, Lucy é uma das minhas favoritas desse joguinho desgraçado, e também faz parte da minha facção favorita, os Filhos de Calydon, e ela, como a vice-líder do grupo, é também uma das suportes mais úteis de todo o game. Porque você não precisa saber mecânica, não precisa buildar ela o máximo, só precisa apertar um botão e trocar para atacante. Pronto, você vai ter dano, crítico e impacto aumentado por um tempo. Melhora se você for da mesma facção ou do mesmo elemento, mas mesmo que não for, é muito útil. E sem dúvida, uma das personagens mais democráticas de todas. Tá precisando de um pouquinho de dano a mais? Bota a Lucy ali e acabou, vai pro ótimo. Pulcra. Eu tenho quase certeza que esse vai ser o único caso no ZZZ em que uma NPC, que era pra ser só mais uma vilã do capítulo, foi tão adorada pelos fãs que a empresa decidiu abrir uma exceção e torná-la uma agente. Ela veio depois, junto da Trigger, que apresentou uma mecânica diferente, que é um atordoador que faz o serviço dele enquanto o atacante está em campo, ou seja, proporcionando mais dano e acumulando a barrinha de atordoamento. O que, convenhamos, é uma ideia muito foda, mas diferente da Trigger, a Pulcra é um caso diferente. Eu acho ela sólida, mas tipo, só funciona em situações bem específicas. Qualquer atacante que dependa da troca de aliados não vai jamais funcionar com a eu não sou furry mas. Ao menos ela é uma personagem bem carismática também, e eu gosto da ideia que ela age sim igual uma gata, porque ela também é uma tirena, mas diferente da Necomata, que parece um gato doméstico, a Pulcra é mais um gato selvagem. Mostra que diferentes tipos de tirenos têm atitudes diferentes. Enfim, ela vai pro sólido, funciona às vezes, mas depende também. Caesar, vou falar bem a verdade, depois de tempos jogando com a Caesar, no final das contas ela parece muito uma Lucy Rank S. Ela é uma tanque que, de novo, tem o objetivo de aumentar seu dano e é uma das únicas com mecânica de parry no jogo. Mas não se engane, nem de longe é igual um Dark Souls da vida. Eu caí nesse conto, tá? Tudo que acontece no jogo é que você não precisa se reposicionar e você não toma dano se você dá parry. Não me entenda mal, eu adoro ela. A Caesar é uma das opções de tanques mais fortes atualmente e ela também é uma personagem muito legal. Mas que ela tinha mais potencial, ela tinha, hein? Se tornar só mais uma buffer é um baita desperdício pra classe que é feita pra tancar e que a maior parte das vezes nem vai ficar em campo. Mas verdade seja dito, tanto que ela aumenta seu dano é meio altinho, não dá pra negar. E você malemar precisa buildar ela e pronto, seu atacante já vai estar dando um dano absurdo comparado. Ainda mais se tiver uma Lucy ou uma Nicole na tua equipe. Vai lá pra cima, qualquer idiota destrói. Burnice. Lighter. Com certeza o boneco mais saboroso desse jogo inteiro, apesar de que eu não sei se ele tá indo pra uma gangue de moto ou pra um ensaio drag queen com essas ombreiras de tigrinho, mas enfim, desde o momento que ele lançou até o momento desse vídeo é indiscutivelmente o atordoador mais forte desse jogo. Não só ele tem um impacto absurdo, como ele aumenta o dano de fogo e de gelo de toda a equipe, o que significa que ele é mais flexível que 90% da classe. E de fato, ele é tão forte que você pode fazer ele ser dano sem muito esforço. Só com uma buildada simples ali, tu faz um lighter DPS, mano, de tão forte que ele é. E ainda simples pra caralho de jogar. Vou nem elaborar muito mais, papai, vai lá pro topo, qualquer idiota destrói. Soukaku, com certeza ela e a Yanagi compartilham uma das histórias mais interessantes do mundo do ZZZ. Pra falar bem a verdade, toda a facção do setor 6 parece que tem as backstories mais dramáticas e que expandem bastante o universo do jogo. Então digamos que eles têm muito meu coração. Mas tá, e a Soukaku? Ela ficaria nichada também pelo fato de que ela tem buffs melhores se no time tiver alguém com dano de gelo ou da mesma facção. No entanto, ela fica um pouco acima no sólido porque ela ainda proporciona buffs independente das condições. Ela vai ter um potencial maior sob certos requisitos, mas não é obrigatório. Apesar que eu acho muito difícil você colocar ela num time sem ser no time de gelo ou do setor 6. A menos que você esteja fazendo aquelas runs de personagem rank A apenas. Então ela vai lá pro sólido. Yanagi. Junto da Burnice, a Yanagi é uma anômala que tem o único propósito de procar um elemento dela o mais rápido possível, com uma pequena diferença.
A Yanagi é sem dúvida o pique mais flexível dentre os anômalos. Você pode tanto ser meio DPS com ela, deixar ela sempre em campo para bater, porque ela tem dano bem generoso, como ela também pode ser só o segundo elemento na sua equipe para aplicar desordem. E de verdade, você não precisa melhorar em habilidade, e você nem precisa ter os melhores status, nem o motor W pra fazer ela ficar idiota pra caralho. Ela faz estrago brincando, vai lá pro topo de novo, qualquer idiota consegue. Harumasa. Indiscutivelmente o boneco mais técnico do jogo. Ele dá muito dano? Sim. Precisa buildar ele certinho, masterizar a troca de aliados e a janela de oportunidade? Sim também. Então, se você gosta muito dele, ou quer se desafiar e bater recorde de Harumasa, boa sorte, hein, meu amigo. É o atacante mais difícil de se masterizar dessa porra desse jogo. Você tem que entender o que no kit dele de verdade dá dano, você não vai ficar toda hora em campo, e se você não jogar certinho, você vai virar um peso de papel gigante. Então ele vai pro sólido. Ele não é tão nichado igual o Maneco Mata, mas se tu não se dedicar e não pegar a manha do boneco, tu não vai arrancar nada. Miyabi. E agora estamos aqui com a personagem mais quebrada de toda a primeira temporada. O que todos os personagens fazem não chegam a ser uma fração do que a Miyabi consegue. Não só o fato de que ela é muito fácil de se jogar e o valor que ela causa, principalmente se buildar ela certinho e tiver os buffs enfiados culha dentro, é obsceno o dano. Não à toa foi graças a Miyabi que a galera descobriu que a investida mortal acaba automaticamente se tu atingir 60k de pontos, porque até então nenhum boneco tinha capacidade de chegar nessa pontuação. Então ela é noob friendly pra caralho e ainda é meta. Ah, mas sem o motor W ela perde muito potencial. É, meu caro, mas isso daí é com qualquer boneco do jogo. O que você esperava? O motor foi feito pensando nela, não à toa, o motor assinatura. E não é obrigatório ter o dela. Já foi provado por 600 vídeos no YouTube que você não precisa. Você pode dar pra ela o motor padrão concedido pela lojinha do jogo que ela ainda vai destruir. Então, sem nem precisar elaborar o fato de que ela é uma anômala com um elemento único e que fica a maior parte do tempo em campo, ela vai pro topo do qualquer idiota destrói. Astraial. Eu vou me reservar o direito de dizer que eu odeio essa boneca. Eu vou desabafar um cadinho aqui. Ela é o suporte mais quebrado do jogo. Sim, afinal ela fica cantando por uma vida ali sem parar, te dando buff e dano adicional de Ether. Mas eu detesto essa personagem, porque eles tentaram vender a história dela como a música traz esperança para as pessoas e é tudo que as pessoas naquele mundo precisam. E aí a trama da Astra no jogo tem todo aquele papo dela querer fazer música com alma e coração ao invés de só fazer por fazer de maneira corporativa. E eu acho isso a maior hipocrisia de todas. Sabe por quê? Porque a Astra é uma personagem sem razão de ser. Ela é o próprio produto capitalizado. Ou seja, eles tentam criticar na trama dela a própria existência da Astra. Olha que maravilha. Ah, mas isso também é porque a Idol vende muito na Ásia e queriam fazer isso. Meu amigo, já tem uma facção inteira anunciada que são só de idols. Não me venha com essa. Isso sem contar que eu não consigo entender, mas pra mim não faz o menor caralho de sentido uma cantora famosa ir em expedições dentro das esferas negras, onde até guerreiras poderosas igual a Miyabi passam dificuldade. Então por essas eu vou deixar a Astra no inútil por pura raiva. Ninguém falou que eu ia ponderar essa porra, fica aí. Evelyn, diferente da Idol que ela tem que proteger, a Evelyn é uma boneca que eu gosto da vibe. Ela é uma atacante de fogo, uma assassina contratada para ser guarda-costas. Ela majoritariamente introduziu um certo tipo de atacante no jogo, porque nós estamos acostumados com atacantes que vão pro campo, geralmente depois que o inimigo tá atordoado, mas a Evelyn é encorajada a ficar em campo porque a mecânica dela depende de acúmulo, então se ela não atacar a maior parte do tempo, ela não vai ter, o que incentiva você, Lelé, a ter mais reflexo com a boneca e usar mais ela. Em questão de dano, ela é muito boa, não vai destruir recorde nem nada, mas ainda assim é um dano bem generoso, que não precisa de muita habilidade para funcionar, então por isso ela vai ficar no ótimo. Soldado 11. Agora entra mais uma aqui que sim, vai ter aqueles filha da puta viciado que consegue tirar 1.000.000% da personagem, mas pra ralé aqui dos casuais eu vou te falar bem a verdade. Ninguém aqui sabe realmente jogar de Soldado 11. Tô nem falando que ela é ruim, ela é muito boa, uma atacante de fogo com bastante dano até, mas o principal problema é que a Soldado tem uma mecânica de ataque única. Se você só spamar o botão de ataque, tu não faz nada. Você tem que atacar nos intervalos corretos. Daí a batalha vira quase um jogo de ritmo, que você tem que fazer uma batalha contra o seu cérebro, basicamente. Se você tá acostumado ou tem muito tempo pra se dedicar a ela, aí vai na fé.
Mas pra corja, que nem a gente, que só sabe spamar botão, não dá, cara. E eu juro que tentei. Eu gosto bastante da personagem, mas eu não consigo, velho. Eu não consigo me acostumar. E isso é puro skill issue meu, mas isso mostra como a Soldado 11 é sólida porque não é todo mundo que vai conseguir. Soldado 0M. No começo eu confesso que eu achava meio putaria essa coisa de lançar o mesmo personagem com basicamente outra roupagem, até eu lembrar que Fate Go faz isso há pelo menos 10 anos e ninguém nunca reclamou, então que se dane. E assim, de design eu prefiro mais a Ambi casual, até porque não é porque a personagem botou um salto alto e um vestido que ela automaticamente vai ficar mais sexy, não é assim que funciona, porra. Mas falando de gameplay, a Ambi tem o mesmo esquema da Evelynn, ser uma atacante elétrica que precisa ficar em campo porque tem uma mecânica de acúmulo, e assim como a Evelynn, ela é bobagem pra aprender a jogar. A única coisa que eu acho que a Ambi Zero precisa é de um atordoador tipo a Pulcra ou a Trigger, alguém que ataque enquanto ela ataca, porque no final do dia ela ainda é uma atacante, o ponto alto dela é depois que o inimigo tá atordoado. Por essas eu vou deixar ela em ótima, com certeza muito melhor que um Harumasa, por exemplo, mas também ela não vai quebrar as pernas do jogo. Trigger, uma das minhas personagens favoritas, eu admito. Talvez eu tenha viés por mulher em roupa militar. Na real, eu acho que todo o Esquadrão Balls vai se tornar minha facção favorita eventualmente. Mas enfim, se todos os atordoadores até então eram meio situacionais, essa daqui veio justamente para mudar isso. Apresenta a vocês não só a personagem com as físicas mais incríveis do jogo, como também a atordoadora que pode se encaixar em praticamente qualquer composição. Até porque a mecânica dela é similar à da Pulcra, só que melhor. E ela é elétrica ainda. Quanto menos você tiver que trocar pra Trigger, melhor, para ela ficar atacando junto de você. Uma coisinha ou outra ali você precisa entender sobre como funciona o kit, mas é daqui pra ali. Então só por isso já coloca ela em qualquer idiota destrói. Vivian. Porra, tá aí uma facção que tinha um baita potencial na trama, mas pela pressa que esses filha da puta tiveram pra lançar logo a versão 2.0, deixou tudo muito rushado. E graças a isso, na hora que você vai jogar a história e vem ceninha dramática com a Vivian, você só fica olhando com uma puta cara de tacho, pensando que se isso tivesse sido mais bem trabalhado, teria sido ótimo. Mas beleza, decepções à parte, a Vivian é uma anômala de éter que tem praticamente o mesmo princípio de uma Burnice. O ideal é ela estar junta de outro anômalo pra causar desordem. E sinceramente, a coisa mais original dessa boneca é que ela luta com guarda-chuva e tem foguete debaixo da saia. Tanto hype pra primeira anômala de éter do jogo, e ai a decepção, vai lá pro ótimo, Hugo. E pra finalizar a primeira temporada, nós temos aqui o namorado do o Vampiro Twink, com a mecânica totalmente voltada pra speedrunner e galera que quer quebrar recorde. De visual não tem muito o que falar, até porque ele tem essa ideia de vampiro aristocrata igual a Vivian, e essa só não é minha vibe, então bora pra gameplay. Porque este é o primeiro ser que te incentiva a ir de 2 atordoadores. Sabe por quê? Porque a mecânica principal do boneco é o totalizar. E eu não vou conseguir explicar essa mecânica aqui sem entrar em termo muito técnico. Então pra você que é lelé e não entendeu, o potencial máximo do Hugo só é alcançado quando os inimigos estão atordoados. Para ele dar um golpe, arrancar um zarabilhão de dano e tirar o inimigo do atordoar. O que obriga o Hugo a andar sempre com 2 atordoadores, geralmente um Lighter e um Lycon. O que eu não julgo, eu também gostaria de ficar no meio desses dois, que aposto que ele também gosta. Enfim, a mecânica é nova, é interessante, mas vamos ser sinceros, é muito situacional. Majoritariamente é usado em investida mortal para alcançar 60k de ponto em menos tempo. Então, por ser algo específico demais, eu vou deixar o Hugo nichado, justamente porque se você não tiver 2 atordoadores potentes, eu tô falando daqueles que chegam a 200 de impacto brincando. Se você não tiver, é melhor pegar outra opção. Se não, é mais simples até você pegar ela e mandar brasa. Então, vai pro nichado. E é isso. Esses foram todos os personagens da primeira temporada de ZZ. Já estamos na segunda e eu vou rodar pra Yixuan? Não, mas me acompanha que logo mais eu vou estar em live pra jogar um novo capítulo da história. É isso, gente. Eu vejo vocês na próxima e fui.